Seja bem-vindo a este caminho espiritual, este lugar onde nós podemos, através de conteúdos espirituais, aprofundar cada vez mais aquilo que é a nossa intimidade com Deus. Este é o desejo deste canal, oferecer para você conteúdos de espiritualidade e o testemunho dos santos que vem todos os dias para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre a vida destes grandes santos. Por isso, se está chegando a primeira vez, se inscreva e participe conosco. E obrigado também a você que já participa conosco há tanto tempo e que tem deixado seus comentários, tem compartilhado, deixado o like, porque todas essas coisas ajudam ainda mais a esses vídeos alcançarem mais pessoas para a evangelização. Vamos juntos para o santo de hoje. Hoje nós vamos falar de um santo chamado São Serapião, que nasceu em Londres em 1179. É de uma família cristã, uma família nobre. Seu pai era capitão da esquadra do famoso rei Henrique III. Ainda jovem, Serapião ainda participou das cruzadas, junto com uma pessoa muito conhecida, chamada Ricardo Coração de Leão, ou seja, este lendário homem que levou à frente inúmeras cruzadas e que realmente lutou aí por todos os processos de expansão da igreja e da defesa da igreja. Quando ele retornava de uma cruzada, justamente o navio dele naufragou numa região que nós conhecemos hoje como Veneza. Tiveram que continuar a viagem aí depois por terra. Você vai vendo aí como que é os caminhos de Deus. Quando eles fazem este caminho por terra, são surpreendidos, são presos, e tiveram ali sofrimentos difíceis, como é muito comum naquelas prisões, Eles estavam numa região da Áustria. Depois, o que acontece é que ali o Leopoldo, que era então o duque responsável, deu liberdade, ao rei, e ao pai depois de Serapião. Com isso, depois de todos esses sofrimentos, isso passou a mudar a vida, aquilo que são os ideais, as buscas e, sem dúvida, transformando a vida de Serapião. Essas coisas da providência, que muitas vezes vêm com o sofrimento, fazem com que nós possamos realmente mudar ali o nosso ponto de vista, rever alguns passos, e assim por diante. Depois nós temos que o duque da Áustria, ele percebe que São Serapião era um homem bondoso, caridoso e além de ser um excelente militar. Por isso o que ele faz? Ele decide levar Serapião para sua corte, para fazer ali trabalhos, dando a ele uma liberdade. Depois disso, Serapião ficou sabendo que o seu pai morreu e por isso decidiu permanecer na Áustria junto com aquele serviço que prestava ao duque. Foi como militar defensor, muitas vezes dos cristãos, diante daquelas intrigas, dificuldades, sofrimento. Ele se utilizava muitas vezes daquilo que era a amizade que ele tinha, com o rei. Uma das suas empreitadas foi que ele se uniu ao exército do rei Afonso III, que era um rei cristão, que estava sofrendo com os invasores muçulmanos. Assim ele combateu junto com o rei para que pudesse realmente não permitir que aquela religiosidade muçulmana entrasse naquela região. Então eles conseguiram que os muçulmanos fossem expulsos e depois ele sentiu o desejo de poder servir. Depois que ele ganhou essa guerra, ele percebeu que deveria deixar ali o duque e começar a servir o rei Afonso III. Seu grande objetivo foi depois continuar assim aquele caminho que ele já tinha iniciado, usando de toda a sua capacidade militar e dos seus relacionamentos na defesa dos cristãos, mas agora de uma forma bem clara junto a um rei cristão. Assim, Serapião ele foi muito bem sucedido em outras batalhas, por exemplo, em 1214, quando o rei Afonso III foi morto em combate, que para ele foi um grande desafio, afinal de contas perdeu aquele que ele apoiava, ele fez o quê? Depois dessa batalha, depois dessas vitórias, ele se inscreveu na Quinta Cruzada, que foi liderada depois pelo Duque Leopoldo, e partiram em 1217 para Jerusalém, para a Terra Santa, e depois foram se deslocando para o Egito. Tudo isso você vai percebendo todo o movimento militar, mas ao mesmo tempo, como o Duque havia percebido, aquele coração bondoso, generoso, desejoso de poder estar ao lado daquela fé e defender aquela fé como ele imaginava que poderia fazer de uma forma bem concreta.
Bom, com isso ele volta depois novamente à Espanha, no ano de 1220, e foi nesta ocasião que ele conheceu o padre Pedro Nolasco, né? Ele que daria depois novo rumo, né? Novo segmento àquilo que eram os desejos do coração. E fundaram juntos uma ordem religiosa cujo objetivo não era fazer guerra, mas sim, sobretudo, libertar cristãos que estavam sendo escravizados, feitos prisioneiros por outros grupos como os muçulmanos. Era o objetivo deles cumprir, né, aquilo que colocassem de volta, né, esses pequeninos, esses cristãos, esses militares, sobre um alicerce de poderem retornar à vida a qual eles tinham deixado antes da guerra. E depois, mais tarde, juntamente com Pedro Nolasco e Raimundo Nonato, todos os três agora hoje santos, né, fundam a Ordem de Nossa Senhora das Mercês, né, uma ordem muito conhecida hoje, como os mercedários, né? Então nós temos eles espalhados aí por tantos lugares, né? Bom, depois da fundação desta ordem, ele continuou todo o trabalho de retirar da escravidão esses cristãos, um trabalho levado a afinco pela ordem, mas foi uma das últimas dela, na África, que ele resolveu trocar a sua vida por a vida de um refém, que já não estava aguentando, já estava a ponto de renegar a fé diante de todas as torturas que os muçulmanos praticavam contra ele. Outro mercenário foi para Barcelona buscar assim o dinheiro, né, para resgatar, né, ele. Pedro Nolasco, que era o superior, estando na França, escreveu pedindo que se fizesse uma arrecadação ali de esmolas, né, para libertar Serapião. Então foi feito todo um trabalho para que ele, que agora estava ali com o refém, pudesse ser solto. Mas, infelizmente, mesmo com toda a arrecadação, não conseguiram entregar na data certa todo aquele recurso. Então o que aconteceu? Os muçulmanos fizeram o pedido de que ele pudesse renegar a fé e seria solto, colocado em liberdade. Mas Serapião se recusou a fazer isso, né? E os muçulmanos furiosos, né, deram então a ele um martírio cruel diante da sua recusa, né, em realmente renegar a fé da qual ele pregou e evangelizou, né, e usou sobretudo de um bom coração para poder alcançar tantas pessoas. Bom, diante dessa tortura, quebraram todo ele, né? Quebraram todo o seu corpo, jogaram sua cabeça debaixo do andar de cima da casa. Era no dia justamente 14 de novembro de 1240. E por causa assim desse martírio, né, que ele sofreu, né, ele é venerado como protetor das articulações, justamente porque ele foi quebrado em todas as suas articulações, né, diante deste martírio. Ele foi canonizado, né, posteriormente em 1625 pelo Papa Urbano VIII. Mais tarde, diante do seu martírio, surgiu uma tradição de um óleo que eles chamavam óleo de São Serapião, justamente um óleo que era usado para passar nas juntas, né, para que as pessoas que tivessem problemas de articulações, né, e dores, né, no corpo, pudessem ser curados. Junto com isso se fez como se um manual de piedade, aonde depois se afirma, né, que este óleo é um óleo justamente usado para os fiéis em toda sorte de dores, né, corporais e de especialmente em fraturas, luxações e chagas, né? Então o óleo se espalhou. Imagine a necessidade que hoje nós temos naquela época então de um óleo como esse, e assim foi se escrevendo na história grandes curas através deste óleo. Muitas pessoas alcançaram graças e milagres através deste óleo. Pedimos a Ele também que possa interceder por todas as pessoas. Se você conhece alguém que sofre aí problemas justamente nas articulações, que São Serapião possa interceder por eles e dar a cura e também a libertar de todos os males que estão relacionados às nossas articulações no corpo. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.